Nossa igreja tem sido uma igreja missionária desde a sua fundação e nós temos continuado com esse espírito nesses 125 anos de vida. Eu queria chamar o nosso missionário, mobilizador, reverendo João Marcos Florentino, pernambucano, cabamacho nordestino, casado com irmã Ilma, tem 2 filhos e 2 netas. Ele é formado pelo Seminário do Norte há 23 anos, está no Ministério Pastoral. Atualmente ele é missionário mobilizador da nossa Junta de Missões Mundiais, na região Norte e Nordeste, serviço que desenvolve desde 2016. O pastor João Marcos também foi diretor executivo da Convenção Batista de Pernambuco durante 7 anos. Tenho lembranças de reuniões do conselho quando eu era reitor do Seminário Equatorial. Prazer muito grande recebê-lo aqui, que o querido seja usado por Deus. Me permita orar pelo irmão. Pai, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus diz: aí, pastor. Isso. Oi. Amados, graça e paz. Que alegria poder conhecer você pessoalmente. Nós que temos, como dizemos sempre, acompanhado os irmãos e sido abençoados por vocês, como igreja, ao longo da história desta igreja, né? Inclusive, a Junta de Missões Mundiais faz apenas 115, né? Então, esse ano nós estamos completando 115 anos de existência como junta, e feliz, porque desde o princípio essa igreja tem nos ajudado literalmente, né? Em suas orações, na caminhada, e por isso nós estamos felizes. E minha palavra inicial é de fato de gratidão aos irmãos. Gratidão porque tudo que nós temos feito, tudo que nós somos, vem do Senhor. Mas também a sua igreja, o corpo vivo do Senhor, é que tem nos ajudado, nos apoiado, para que ao longo desses 115 anos nós possamos continuar avançando pelo mundo todo. Inclusive, nosso muito obrigado vai para essa campanha aqui, né? Eu queria agradecer aos irmãos pelo que os irmãos fizeram o ano passado. Os irmãos têm nos ajudaram muito nessa campanha que tem como título Viva o Poder de Transformar. E como eu disse, essa campanha é muito importante, foi muito marcante para a gente, porque uma campanha, ela sempre nasce no ano anterior. E quando nós estávamos pensando que iríamos mobilizar a Igreja do Brasil em 2021, nós estávamos vivendo 2020, com toda aquela crise que vivíamos ali da pandemia, chegando as nossas tendas, né, nossas portas. E aí, então, naquele momento de preocupação, o Senhor nos lembrou a conversa de Paulo com Timóteo. E quando Timóteo ali, por causa da prisão de Paulo, dos últimos acontecimentos na vida de Paulo, Timóteo, então, parece que chorava, estava preocupado com isso. E Paulo escreve uma carta para ele e diz: Timóteo, eu conheço as suas lágrimas. Timóteo, não desanime. Lembre-se de quem você é. Inclusive, ele chega a dizer a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe, né, do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Isso quer dizer que parece que Timóteo estava envergonhado com a situação que Paulo vivia. Pois bem, nisso, ele então diz para ele: olha, lembre-se de que o Espírito de Deus habita em você, né? E ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ao dizer isso, Paulo a Timóteo, ele também nos inspirou, e o Senhor falou profundamente no nosso coração: diga à Igreja do Brasil que viva o poder de transformar, que viva esse poder, que não importa as circunstâncias, ele continua transformando. Então nós não precisamos ter medo, porque o Espírito Santo está conosco, né? Então esse tema, essa divisa, esse movimento que nós fizemos em 2021, nasceu lá em 2020, e isso animou muito o nosso coração para enfrentar todos os desafios dessa pandemia. E o resultado é que o ano passado, vejam esse quadro, o ano passado,
mesmo diante de todas as dificuldades, nós plantamos ainda com missões mundiais 129 novas igrejas, né? Louvado seja Deus por isso. Continuamos avançando, presentes em 79 países. Em todos os continentes habitáveis, nos 5 continentes, nós temos presença de um missionário batista brasileiro. Então, para a gente, isso é muito importante. São 1.700 missionários, mais de 1.700 missionários, servindo nesses 70. Continuamos alcançando pessoas, crianças no PEP, 17 mil crianças beneficiadas pelo PEP e outros projetos nossos, os quais eu falo já já para vocês, mas o número mais bonito de todos e que me alegra muito o coração compartilhar com vocês é que o ano passado 39.175 pessoas entregaram a vida a Jesus. Eita, né? Toda vez eu espero um glória a Deus, toda vez que eu digo esse número, sabia? Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa é onde? No céu, né? Então, vou dizer de novo, para a gente celebrar, né? O ano passado, 39.175 pessoas entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, de fato, esse número é obra do Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado. É obra do Espírito Santo em resposta às nossas orações, ao apoio dos irmãos, ao dinheiro que você mandou, aquele movimento que você fez aqui na igreja, tudo isso, nossa gratidão aos irmãos. E mais ainda, temos que avançar, né? E por isso, o ano passado, enquanto nós vivíamos esse tempo de alegria, de desafios, Deus também nos mostrou o tema que seria o tema desse ano, que é Viva a Compaixão. Vocês já disseram, vamos dizer juntos novamente, esse aqui, ó, Viva a Compaixão. Ao dizer viva a compaixão, nós queremos que você faça uma reflexão, você mesmo, mas também que você anime o outro a dizer, olha, viva a compaixão do Senhor. E esse tema, sabe, irmãos, ele está baseado na divisa também de uma carta de Paulo, agora aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, porque nesse texto de Gálatas tem outros desafios, ou melhor, outros textos que eu queria chamar a sua atenção. Gálatas 2, versículo 20. E eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse texto que acabamos de ler e no qual agora nós vamos meditar. Que a Tua palavra faça diferença em nossas vidas, meu Deus, nessa manhã. Amém. Querido, para começar a conversarmos sobre esse texto, é importante lembrar o contexto. E o contexto é uma igreja, mas um grupo de igrejas ali na Galácia. Inclusive o texto, você pode ver, já que você está com a Bíblia aberta aí comigo, no versículo 2 do capítulo 1, ele diz a você. O interessante nessa carta é que quando Paulo fala a aquelas igrejas, ele não tem muitos o assunto dizendo, admira-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E ao meditar, nos parece que hoje em dia a igreja do Senhor continua, ou alguns irmãos continuam se afastando do Evangelho do Senhor Jesus. Parece que nossas preocupações, as nossas ações, o nosso dia a dia, muitos de nós têm esquecido do Evangelho. Esse Evangelho que nos alcançou, tem se afastado e várias outras discussões vão surgindo e muitos vão esquecendo do Evangelho do Senhor Jesus. Como Paulo, naquele dia, enquanto ele escrevia essa carta, havia lá uma discussão sobre
lei, graça, se você devia ser judeu para poder ser cristão, e toda uma discussão religiosa ou teológica. Paulo agora vai direto ao Evangelho. E nós aqui também, durante essa campanha, nós queremos lembrar isso. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a razão de estarmos aqui no mundo, né, como igreja. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. E olha, é muito fácil saber qual tem sido o nosso... Lembre aí, você conversou com Deus hoje? Ou esses dias tem... Qual tem sido o assunto principal das suas conversas com o Senhor? Conversou com Ele. Qual foi o assunto que dominou a conversa? Qual foi a sua lista de oração? Porque muitas vezes nós estamos levando uma lista que não tem nada a ver com sobre muitos assuntos, esquecendo o assunto principal. Inclusive, é importante você lembrar que, enquanto nós levamos os nossos assuntos ao Senhor, não percebemos que há um grande desafio em nossa frente. Por exemplo, há um quadro que eu queria mostrar para você, mostra que nesse exato momento nós temos um que nunca ouviu a palavra de Jesus nenhuma só vez. Esse quadro, esses pontos vermelhos que você está vendo ali, especialmente 40, é onde estão o maior número de povos não alcançados. Uma só vez. São 7.000 povos, dizem os missiólogos, 7.000 de por si mesmos alcançar a sua nação. E outra coisa, a Sociedade Bíblica Internacional fala que existe, irmãos, pasmem com isso, né? 330 povos que não têm nenhuma da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, no seu idioma, na sua língua. Talvez isso entendeu, compreendeu da Bíblia, no seu celular, em Bíblias de papel, você tem tantas versões, talvez que ainda não percebeu que o Evangelho precisa ainda ser pregado a muitas pessoas. Para a gente, olha, não percam o foco, agora precisamos também proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Ele naturalmente está dizendo assim, olha, porque quem foi crucificado com Jesus tem essa preocupação em viver o Evangelho. Paulo diz, inclusive, que ser crucificado com Cristo é o primeiro passo. Né? Quem esteve com Jesus, ou seja, e transformados pelo Senhor Jesus. Porque você lembra quando você se converteu? Quando você entregou a vida a Jesus? A gente quis dizer para os amigos, para os familiares, agora eu sou de Jesus, Jesus transformou minha vida. Mas parece que com a caminhada... Por isso Paulo diz, voltem ao Evangelho. Vida é uma grande alegria que precisa ser compartilhada. Eu lembro, por exemplo, a você, ele tem um encontro com aquele gadareno. Lembra? O gadareno era um homem que vivia correndo lá nos cemitérios, vivia nu, endemoniado. E aquele homem que vivia correndo de um lado para outro, ele tem um encontro com Jesus. Na vida dele, transforma, liberta ele.
Contra agora ali o povo que veio da cidade reclamando ou querendo que Jesus fosse embora por causa dos porcos. A gente não vai entrar nesse assunto agora, mas eu queria só destacar o seguinte, que enquanto ele sentado, bem vestido, integrado ali à comunidade, ele então começa a seguir, aquele homem também se levanta e quer seguir Jesus. Mas naquela hora, Jesus olha para ele e diz assim: anuncie o que o Senhor fez por você. Com isso, Jesus está dando a direção para a vida dele, o foco para a vida dele, na obra do Senhor. E claro, se você tem esse desejo de se envolver, quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais ainda, mais você terá a visão. Esse quadro que eu mostrei vai fazer mais diferença. Quem se aproxima de Jesus, ele tem um olhar diferente. Ele começa a ter o olhar de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, intimidade, por isso que Paulo diz, olha, já não sou eu quem vivo. Com isso que ele quer dizer que quanto mais próximo de Jesus, mais intimidade com ele, mais você vai se submeter, vai ter um olhar de Jesus. Porque assim, nos dá a possibilidade de ver o mundo com os olhos do outro. Não é assim? Olha, eu namoro no dia 12 de março, nós completamos 34 anos. O dia que ela me pediu namoro foi há 34 anos atrás, né? Então, em algumas situações, como agora que ela não está comigo, essa aqui ela faria esse comentário. Ou então, se ela tivesse aqui, eu não... ela intimidade com ela. Então, se você tem intimidade com Jesus, você vai começar a ver o mundo. E sabe como Jesus vê o mundo? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 39. Mateus 9 e 8. Diz assim: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque são ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: são poucos, rogai, pois, ao Senhor seara. Observe que o olhar de Jesus é este. Se ele hoje estivesse aqui com você, sentado naquela praça ali na frente, para observar a comunidade, aqueles que estão passando por ali, certamente ele diria a mesma coisa. Diria assim: olha lá, no meu caso aqui, olha João, está vendo? Aquele homem ali é alguém que está andando, mas sem pastor, angustiado, sem esperança. Olha João, aquele camarada lá, aquela moça. Ele continuaria dizendo, infelizmente, ele encontraria ainda no nosso meio algumas pessoas que estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não é verdade? Agora imagina, mais uma vez eu aponto você para aquele quadro. Imagina aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. Nunca ouviram uma vez sequer acerca de Jesus. Pessoas que não compreendem o Evangelho do Senhor Jesus. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos, diz o apóstolo Paulo, voltar a pensar nisso.
voltar a se concentrar no Evangelho, voltar a pensar na proclamação do Evangelho. Você, como servo do Senhor, precisa se envolver com isso, precisa estar interessado nisso, interessado nas pessoas que estão próximas a você. Irmãos, olha, deixa-me contar uma coisa. Algo que me chocou muito e tem chocado muito ainda é o número de pessoas que morreram, por exemplo, agora com a pandemia. 650 mil pessoas aqui no Brasil. Agora, imagina no mundo todo, né? E mais ainda, o que me choca, além desse número, é você perceber que entre esse número tinha muita gente que morreu sem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E quanto mais eu penso nisso, mais vou me ficando angustiado, porque eu penso assim, agora imagina, dessas 650 mil, quantas tiveram ao seu lado, ou próximo a ele, um crente, um discípulo. E esse discípulo nunca falou para ele acerca de Jesus. Então eu fico pensando assim, meu Deus, quantas oportunidades a igreja perdeu de falar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa morreu sem conhecer a graça do Senhor Jesus. Porque se nós tivéssemos o olhar de Cristo, nós estaríamos preocupados com isso. E antes que isso aconteça, eu ir e falar do amor de Jesus ao meu familiar, ao meu amigo, ao meu parente, ao meu colega de trabalho. E mais ainda, como eu disse, pensar no que Deus está fazendo no mundo todo. Porque Deus está agindo, Deus está fazendo, e nós precisamos nos envolver. A Junta de Missões Mundiais, por exemplo, tem feito várias ações. Por exemplo, veja o que Deus está fazendo no mundo através de missões mundiais. Olha, nós continuamos trabalhando com um programa chamado A Fome no Mundo, por exemplo. Esse programa, A Fome no Mundo, é um programa que tem abençoado pessoas em 7 países. São 800 crianças que diariamente são alimentadas por esse programa. Nós temos ainda, dentro desse programa, distribuído em 2021, começamos ali no final de 2020 até hoje, são mais de 15 toneladas de alimento que nós estamos distribuindo nesses 7 países. Países como a Venezuela, países como São Tomé e Príncipe, que têm sido abençoados por esse programa. Porque nós queremos que as pessoas recebam não somente o pão da vida, mas também o pão do dia a dia. E estamos abençoando essas pessoas ali. E várias histórias de pessoas estão sendo tocadas, né, quando nós vamos até eles e tocamos eles levando um pão, um apoio. Outra coisa, outro programa, o programa com crianças, o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar da nossa Junta de Missões Mundiais. O PEP, irmãos, ele está presente em 31 países. Esse programa diariamente acompanha 17 mil crianças. Foi isso que aconteceu em 2021. 17 mil. Já fomos, antes em 2019, chegamos a 22 mil crianças, sendo que por causa da pandemia, etc., hoje nós estamos só com 17 mil. Queremos voltar, ou mesmo ultrapassar esse número de 22 que tínhamos antes. Então, tudo isso para que a gente possa cuidar dessas crianças. E são histórias lindas. Eu quero destacar, eu trouxe aqui para destacar para você, o trabalho feito ali na Venezuela, onde 1.800 crianças são atendidas pelo PEP ali na Venezuela. A nossa equipe que está ali, eles trabalham com um programa chamado de farinha enriquecida. Além da educação, eles também distribuem alimentos e um complemento alimentar, que é a farinha enriquecida. Essa farinha, como muitos componentes da fórmula da farinha vêm de fora, então a gente não tinha como chegar até a Venezuela. Eles começaram a improvisar, as nutricionistas foram lá, e eles criaram todo um programa, ali no cantinho está lá eles fabricando a farinha, né? Ali as hortaliças ali, preparando a farinha para distribuir com o pessoal, e tem sido uma benção, porque o que é que acontece? Quando nós entregamos ali no ano passado, por exemplo, aconteceu uma coisa linda na Venezuela, porque nós entregamos a eles, por causa da pandemia, não havia reunião, então nós entregávamos para ele a farinha enriquecida, uma cesta básica e as lições
do PEP, para que eles pudessem ter essas lições durante a semana. E o que é que acontece? Os pais levaram para casa, eles tinham que aplicar lições para os filhos, enquanto estava lá falando, né, da educação formal, etc., eles estavam indo bem, mas quando chegava ali naquela parte das lições, que falavam da Bíblia, do Senhor Jesus, etc., então alguns pais não cristãos, ficavam ali intrigados e ficavam enrolados com aquilo, sem saber o que dizer. Então, nesse momento, as crianças que tinham a educação, lá no PEP, eles começaram a ensinar os pais, né? Aí foi lindo, porque no final do ano passado, novembro do ano passado, 12 famílias nos procuraram lá. E esses pais procuraram os líderes ficaram assustados, chegou um grupo falar com eles, eles disseram assim: olha, enquanto nós estudávamos as lições, nós nos convertemos, entregamos a vida a Jesus, né? Aí o pessoal ficou alegre e disse: agora tem mais. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria que você nos casasse. Nós vivemos juntos há alguns anos, mas a gente quer casar porque a gente quer se batizar, né? Então fizemos lá um lindo casamento coletivo, e aí no mês seguinte, no mês de dezembro, nós tivemos lá a alegria de fazer o batismo dos pais e das crianças que ganharam os pais para o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus por isso. Então, esse trabalho que nós temos feito ali, para levar esperanças, levar compaixão do Senhor para a vida daquelas pessoas. E ainda mais, meus irmãos, hoje, que é um pedido de oração urgente que tem vindo do campo, é esse aqui, da Ucrânia, né? A Ucrânia hoje tem sido um grande desafio para a gente. A nossa junta está presente ali com esse programa Ajude Agora a Ucrânia, e esse programa ele tem sido uma forma de nós irmos lá emergencialmente. A junta tem vários programas emergenciais, então ali nós temos ido para aquele projeto. O pastor João, nosso diretor, ele ali, ele esteve lá com a gente o ano passado, ou melhor, a semana passada ele esteve lá e voltou para agora ontem, está aqui de volta no Brasil, onde ele então tem estado ali com os irmãos, formando um grupo de ação para atender os refugiados. E lá nós temos vários projetos, entre eles a igreja ali dirigida pelo Denis, que continua dentro da Ucrânia, só que eles tiveram que sair das cidades onde eles estavam, foram para outra cidade, e ali naquela cidade eles estão agora fazendo um trabalho no subterrâneo, no metrô. Eles fazem a comida e levam para distribuir entre aqueles que estão ali protegidos das bombas lá no metrô. Outro trabalho que nós temos desenvolvido é o Anatoly. O Anatoly, ele conseguiu sair, ele está agora na Polônia, mesmo tendo na idade militar, ele não poderia sair, mas só que alguns anos atrás, ele vinha orando por um filho, e eles não tiveram filhos. Então o que ele fez? Ele adotou uma menina, né? Interessante que depois de ele adotar a menina, aí um ano depois nasceu um filho para eles, né? Deus ouviu as orações e deu um filho. Então ele tem um filho adotado, uma menina adotada e um filho sanguíneo, né, que veio dele. Então o que acontece? Nesse momento, ele pôde sair do lugar, porque havia uma lei que permitia quem tinha filhos adotivos podia deixar o país. Então, nesse sentido, vejam como a gente não entende as coisas, às vezes, que Deus está fazendo, mas foi uma forma que hoje, aquilo que aconteceu lá atrás, hoje serviu para ele montar um trabalho ali na Polônia, onde ele está cuidando daquelas pessoas ali, formando uma base de apoio aos refugiados e aos pastores que ainda estão lá na Ucrânia. E o outro, o Anatoly, e o Lubomir, continua lá trabalhando naquele lugar e precisando muito das nossas orações, porque ele tirou a família se afastou do centro, mas ele continua em Kiev, sofrendo ali bombardeios e tudo mais, mas ele entendeu que deveria ficar na capital para abençoar as pessoas que lá estão. Então, meus queridos, orem pela Ucrânia, participe com a gente, você pode se envolver. Aqui tem como você contribuir e como você também orar. E eu digo, e termino aqui minha palavra dizendo o seguinte, que você precisa, se envolver de alguma forma. Muitos projetos você tem, depois você conversa com a equipe aqui de missões da igreja, conversa com a Sandra, com todo mundo, eles têm várias informações de projetos que estão acontecendo agora.
Orem pela Ucrânia. Sim, um detalhe da Ucrânia muito que eu queria compartilhar com você, para você orar, é que nós temos também lá na Ucrânia um centro de apoio a crianças, um orfanato. E agora, semana passada, nós tiramos todas as crianças do orfanato, tiramos também a família da liderança, mas um diácono, que também se chama Anatoly, tem um pastor e tem um diácono. O diácono Anatoly, ele decidiu ficar lá no centro para tentar proteger o lugar, tentar proteger de invasões, etc. Mas o que acontece é que a Rússia, né, mandou uma bomba e destruiu o lugar, e ele faleceu, né, ali no nosso centro de apoio à criança. A gente precisa orar pela sua família. E por falar em russos, eu queria dizer para você que nós temos um casal missionário de russo que tem sofrido muito com o que está acontecendo, né? Então, eu queria que você orasse por isso e participasse também ajudando a gente. E, como eu disse, eu concluo dizendo o seguinte: volte ao Evangelho, volte a se preocupar com essas coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a figura mais linda que nós temos quando a gente fala da igreja, a igreja como um corpo. E como um corpo, todos aqui podem se envolver na obra do Senhor. Todos podem se envolver anunciando o Evangelho. Em missões nós temos esses 4 pilares. O ir, você pode ir visitar esses campos. Agora, nós ainda não podemos mandar você para a Polônia, mas logo nós vamos fazer caravanas para ir lá na Polônia ajudar os refugiados que estão saindo ali daquele país, da Ucrânia. Mas também nós já temos viagens lá para o Oriente Médio, viagens agora em novembro, ou melhor, agosto. Nas primeiras semanas de agosto, nós vamos com a turma lá para a Venezuela, conhecer o PEP e os projetos que estão feitos lá. Participe, envolva, vá com a gente. Por favor, também ore. Irmãos, oração funciona. Você acredita nisso, não acredita? Amém? Oração funciona. Então, vocês precisam orar mais e mais pela obra do Senhor. Não somente agora, durante a campanha, mas durante todo o tempo, orar pela obra do Senhor. Se você quer fazer um registro disso, né? Se você, por exemplo, quer contribuir com a gente, assumir um projeto desse com o PAN, nós temos, inclusive, umas fichas aqui com o pessoal da igreja, da comissão de missões da igreja. Se você quiser, você levanta a mão, eles vão até você e entregam uma ficha dessa. Eu vi que alguns estavam fotografando aí o Pix, né? Mas você pode contribuir, preencha a ficha dessa, entrega ao pessoal de missões, para que você possa participar ativamente dessa obra, adotando um desses projetos. Porque o importante é que você se envolva completamente naquilo que Deus está fazendo no mundo. E eu queria orar por você agora, para que essa palavra encontre o seu coração e você possa glorificar a Deus com a sua vida. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por essa palavra que agora nós compartilhamos. Os desafios, ó Deus, que colocamos diante do Senhor. São tantos outros, tantos desafios, mas o que eu peço ao Senhor, meu Deus, é que o Senhor nos use, não nos permita que nós nos afastemos do Evangelho, mas que estejamos interessados em que todo ser humano na face da terra conheça o Senhor Jesus. Amém. Fica, portanto, conosco, ó Deus, e nos dá a Tua visão, em nome de Jesus. Amém.